Graças a Deus, mais uma quinta-feira juntos, distanciados, mas ligados em Cristo Jesus, ligados na palavra de Deus. E nós queremos trazer para o seu coração uma meditação. Nós começamos na semana retrasada, ler o livro do Apocalipse todo. Então nós lemos o capítulo 1 e dividindo em duas partes. E agora vamos pular o capítulo 2 e o capítulo 3, porque fala das 7 igrejas, e eu fiz questão de enfatizar e pregar vários sermões sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E então agora nós temos que entrar no capítulo 4. 4 e 5 se der tempo, ou então só o capítulo 4, depois a gente vai para o 5 na próxima semana. Bíblia em mãos, coração aberto, alma sedenta pela palavra de Deus. Hoje o assunto é um assunto que eu já tenho pregado, tenho falado, não tenho ouvido ninguém falar, ninguém pregar sobre isso, mas vamos falar sobre o céu. Vamos falar o que a Bíblia fala sobre o céu. Mas antes eu quero cantar uma música. Também algumas pessoas têm feito perguntas para mim, individualmente, no WhatsApp e outros meios mais, e às vezes eu não respondo, porque são várias pessoas, eu não respondo para cada uma, e eu posso fazer isso aqui. Então, no nosso programa, você que manda pergunta para mim, eu posso responder. Por exemplo, algumas pessoas perguntaram, e de um vídeo que parece que o nome do pastor chama Pastor Lucinho, falou que o maior sinal da volta de Jesus é o acordo que os Estados Unidos fez com os Emirados Árabes, que esse é o sinal da volta de Jesus. Não tem base bíblica nenhuma para isso, e a gente sabe, eu já preguei também, falo sempre, Covid-19 não é sinal da volta de Jesus. Mostrei em Lucas capítulo 21 que são início de dores, o princípio de dores, terremotos, fome, também não são sinais da volta do Senhor Jesus. Sinais da volta do Senhor Jesus está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 5, onde o apóstolo Paulo diz que haverá paz na terra por causa do anticristo, o homem perverso, o homem do pecado, o homem da iniquidade, chamado pelo apóstolo Paulo. Quando ele aparecer aí é sinal da volta de Jesus. E também quando se fala sobre não só o anticristo, mas apostasia. Apostasia, 2 sinais, apostasia e o anticristo. Em Mateus 24, aí fala do princípio de dores, início de dores, vários acontecimentos. Depois o Senhor Jesus diz: quando vocês virem sinais no sol, na lua, nas estrelas, então é sinal da iminência da volta do Senhor Jesus. Então fique atento aí, que sinal no sol, na época do anticristo, ou depois da grande tribulação, aí sim é sinal da volta de Jesus. Fica tranquilo aí que Jesus não volta agora de jeito nenhum. Temos que amá-lo, temos que ouvi-lo, temos que andar com ele, mas Jesus não volta imediatamente ou iminentemente. Você conhece a música muito bonita? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, o início de dores começa, depois vem a grande tribulação, o anticristo, e depois, então, o Senhor Jesus aparece nos céus com poder e grande glória. Vou cantar Breve Virá. Mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores,
breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom céu te chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Lindo. Palavra de Deus para nossa meditação. Apocalipse, capítulo 4. Texto forte. Eu preguei porque eu estou pregando no templo sobre a oração do Pai Nosso, em sequência. E quando eu preguei aquela frase da oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai Nosso, Pai, Espírito Filial, Nosso, Espírito Universal, que está nos céus, Espírito Submisso, que está nos céus. Então eu preguei sobre que céu é este. E hoje nós vamos meditar novamente sobre os céus. Que a gente precisa, a Bíblia fala sobre o céu, fala sobre céus, mas a gente precisa saber que céu é este que a palavra de Deus nos mostra aqui. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento de reflexão, de devoção, esse momento de muita atenção, meu Deus, no nosso coração, na nossa mente, porque estamos diante da Tua palavra. E estarmos diante da Tua palavra está diante do Senhor. E há no nosso coração um temor e um tremor por Ti, ó Deus. Fale aos corações, manifesta a Tua presença onde quer que as pessoas estejam me assistindo agora, me ouvindo agora. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Apocalipse capítulo 4. Sei que vocês vão ficar afiados, porque se eu preguei um dia desse atrás sobre Pai Nosso que está nos céus, que céus a Bíblia está falando, então agora você vai ouvir, é claro que mais resumido, mas o mesmo assunto, só para você saber o que a Bíblia fala sobre os céus. Por quê? Porque no capítulo 1, a introdução do Apocalipse, nós dividimos em dois, capítulo 2 do Apocalipse e capítulo 3, são as 7 igrejas da Ásia. Estamos pulando e para o capítulo 4. Diz assim: depois dessas coisas, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. João, ele está vendo, depois da experiência de ver e conversar com o Senhor Jesus, depois ele escrever as 7 cartas para a igreja, ele diz que diante dele, ele viu uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, aquela experiência do capítulo 1, Jesus e o apóstolo João, depois ele diz assim: a voz que eu tinha ouvido no princípio, lá no capítulo 1, falando comigo como trombeta, falando sobre isso, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Suba para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Olha só que lindo. O livro do Apocalipse, João começa no Espírito, foi arrebatado no Espírito. Agora mostra aqui que ele foi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. Nós estamos fazendo agora um turismo no céu. Que céu é esse? Não é o céu para onde vão os salvos. Não é o céu que nós enxergamos azul aqui no universo. O céu que a Bíblia está falando aqui no capítulo 4 e capítulo 5 é o céu morada de Deus. Tanto é que ele entra nessa porta aberta no céu e ele vê um trono no céu. E nele estava assentado alguém. Ele sabia que tinha alguém lá no trono, mas ele não está vendo forma. Ele diz: lá estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe, cor. Ele sabia que tinha alguém lá e tinha a cor de jaspe e sardônio, um arco-íris, olha só, um arco-íris parecendo uma esmeralda verde, circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Aí, olha a cena bonita, linda, emocionante, mas apavorante ao mesmo tempo.
Um trono onde tem o arco-íris, onde tem alguém lá, com aspecto de pedras preciosas, e ao redor do trono 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciãos, e não são homens, são seres celestiais. 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha coroas de ouro. Lindo, né? Coroas de ouro. Do trono, do centro, do trono saíam relâmpagos, imagina isso. Do trono saíam relâmpagos, vozes, você já imaginou? Relâmpagos e vozes, trovões, apavorante, né? Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono, 7 lâmpadas de fogo acesas. E a Bíblia diz que são os 7 Espíritos de Deus. Não entendo muito bem isso, mas isso significa que 7 Espíritos de Deus que enxerga as 7 igrejas, que tem as 7 estrelas, enxerga as 7 estrelas, os 7 anjos, e o número 7 no Apocalipse é tremendo, né? E também é considerado pelos comentaristas e pela Bíblia o número perfeito. Então, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro. Parecido. João escreve muito assim, era semelhante, parecia, porque a cena, o que ele está vendo, está presenciando, são coisas tremendas. E aqui no céu são coisas que não são da terra, são coisas do céu. É a morada do nosso Deus. E diante do trono havia um parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos. Agora presta atenção. Olha, a cena começa a ficar apavorante. Ao mesmo tempo que você chega no céu, que João chega no céu, ele presencia isso aqui. Ao mesmo tempo que é emocionante, é lindo, é apavorante. Os 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Como é que eram esses seres viventes? 4 seres viventes. O primeiro ser parecia um leão, tudo parecendo, mas não é leão. Parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha o rosto como de homem, mas não era homem. O quarto parecia uma águia em voo. Como é que pode? Que cena, hein? Uma águia em voo. Eu já amo águia, vocês sabem disso. E agora a águia voando é muito mais bonita ainda. Cada um desses seres viventes, cada um deles tinha 6 asas. Já imaginou? Como um boi com 6 asas, como um leão com 6 asas, como o osso de um homem com 6 asas, e agora também uma águia com 6 asas. Cada um deles tinha 6 asas e era cheia de olhos. Terrível. As asas cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Abria as asas, por baixo cheio de olhos, em cima cheio de olhos. Que coisa tremenda, que lugar. Dia e noite, repetem sem cessar. Esses 4 seres viventes, tremendos, terríveis aqui, eles começam a bradar sem cessar. O que é que eles bradam? Isso é na morada de Deus, diante do trono do nosso Deus. Eles bradam o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aleluia. O Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Falando sobre a pessoa de Jesus. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças, eu sempre falo na igreja sobre ações de graças, sermos agradecidos. Eles aqui, os seres viventes, estão dando glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Aleluia por isso. Coisa linda. Eles lançam as suas coroas, os 24 anciãos, lançam as suas coroas diante do trono e dizem, olha só que adoração linda, os 4 seres viventes, Santo, Santo, Santo,
é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, agora os 24 anciãos. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Lindo isso aqui, né? Alguém no trono. Quero ler com vocês o capítulo 5, ainda que se não der tempo eu posso refazer isso na próxima quinta. Capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, um rolo grande, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Olha o número 7 aí. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, lá, nem os seres viventes, nem os anciãos. Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ou seja, no inferno, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. A cena é tremenda, muito apavorante, ao mesmo tempo muito emocionante. Eu chorava muito. Aí João começa a chorar. E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá. Depois, agora a cena muda completamente. Depois vi um cordeiro. Aí ele vê, agora tinha alguém no trono. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, Jesus, em pé, no centro do trono. Agora tem uma forma. Por isso Jesus disse para Filipe, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai para que nós creiamos. Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que você quer ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus é, como diz em Hebreus capítulo 1, Jesus é a forma, é a completa forma de Deus. O cordeiro no centro do trono, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Agora veja só, os seres viventes em volta do cordeiro do Senhor Jesus, os anciãos da mesma forma. Eles tinham chifres e 7 olhos, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados em toda a terra. Ele se aproximou, Jesus, se aproximou, recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono, a mão direita. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Existem seitas que dizem que Jesus é filho de Deus e que Jesus não pode ser adorado. A Bíblia toda fala sobre isso, principalmente no Novo Testamento, e aqui, ó, aqui, eles se prostram diante do cordeiro. Sabe por quê? Porque no centro do trono havia alguém sem forma. Agora aparece um cordeiro e tem forma. Parecia que tinha sido morto, estava vivo. Agora prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Aí a música, vem aqui a música que eles cantavam. Mas para correr, como eu disse, eu tenho que fazer o resumo. Eu tenho que ler um texto aqui para a gente saber que céu é este. João, abra sua Bíblia em João, capítulo 3 e versículo 13. João 3, 13. Achou? Vou ler em João 3, 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Que texto, hein? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Como é que se explica esse texto? Ninguém jamais subiu ao céu. Então aonde estão os patriarcas? Onde estão os santos que morreram antes de nós? Foram para onde? Nesse céu eles não foram. Para este céu eles não foram. João foi lá e não viu nenhum homem lá. Não viu nenhum morto santo lá. Os patriarcas. Ninguém. Seres viventes, 24 anciãos, esses seres celestiais, o trono,
o Cordeiro e adoração para o Cordeiro. E agora o texto, o próprio João escrevendo, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Esse céu aqui é a morada de Deus, nós não vamos para lá. Isso aqui é onde Deus habita. No Salmo 115, versículo 16, a Bíblia diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. 115. Vou ler, 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, não ao homem. Então, para onde que nós vamos? A minha pergunta, para onde que nós vamos quando a gente morre? O salvo morre, o crente morre, vai para onde? Então nós temos que ir para 2 aos Coríntios, capítulo 12, diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem, Paulo falando dele mesmo, conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, falando dele. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Fechou. Paulo está falando que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Agora sim, nesse terceiro céu, que também é chamado por Paulo e por Jesus de paraíso, o ladrão da cruz, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando morremos, nós os salvos em Cristo Jesus, nós vamos para o terceiro céu, não para o céu, morada de Deus, capítulo 4 e 5 do Apocalipse, mas o terceiro céu, para onde foi o ladrão da cruz, o paraíso, onde o nosso espírito vai. O nosso corpo está na terra, enterrado, cremado, seja lá o que for. O espírito está lá nesse terceiro céu, no paraíso, até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o espírito vai sair desse lugar do terceiro céu, do paraíso, e o espírito vai pegar o corpo, e esse corpo vai ser transformado para nós irmos encontrar o Senhor Jesus nos ares. E a Bíblia diz que Jesus vem para reinar, e nós reinaremos com ele 1000 anos. Depois de 1000 anos, novos céus e nova terra, vamos reinar com o Senhor Jesus para todo sempre, em novos céus e nova terra. Explicação rápida com os textos. Tem muito mais textos aqui, ó, cheio de texto, mas devido ao tempo, é só para você saber que onde é a morada de Deus. É um lugar terrível e que não é para nós. Esse lugar que terrível, eu vou falar isso na próxima quinta novamente. Esse lugar terrível, bonito, ao mesmo tempo emocionante, apavorante, é morada de Deus, isso é para Deus. Relâmpagos, trovões, arco-íris, seres viventes, diferentes, com 6 águas, cheios de olhos. Isso aí é a morada de Deus. O nosso lugar é aqui na terra. Nosso lugar, quando morremos, vamos para o paraíso, vamos para o terceiro céu. Depois da volta de Jesus, vamos reinar aqui na terra para todo sempre. Agora preste atenção. Reinar na terra é um assunto que a Bíblia fala de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre reinar na terra, reinar na terra. Mas de onde que o homem tirou esse negócio de ir para o céu? Todo mundo ir para o céu. Dos hinários. Os nossos hinários, harpa, cantor cristão, salmos e hinos, canto de alegria, fala muito sobre o céu. E a doutrina então ficou enraizada na nossa mente, na nossa doutrina. Tudo é céu, vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. E isso não é bíblico, não está na Bíblia. Alguém diz assim: é aquele texto, pastor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, terra, estejais vós também. Então o Senhor, ele subiu, foi preparar lugar, a Nova Jerusalém. E mais uma coisa, capítulo 21 de Apocalipse fala 3 vezes: a Nova Jerusalém, ela desce para a terra. Tem gente subindo e a Nova Jerusalém descendo. Nós vamos reinar. Esses lugares que o Senhor foi preparar é novos céus e nova terra,
e a capital será a Nova Jerusalém. Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo, trazendo conhecimento, sabedoria da tua palavra. Obrigado porque nós não estamos andando sobre os efeitos das denominações, nós estamos andando sobre os efeitos da revelação da tua palavra na nossa mente e coração. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Pedidos de oração. Muitos lares em luto. Vamos orar? Vamos orar pelos lares em luto, tanto pelo Covid como sem ser Covid, gente que morre de outras doenças e que a gente fica sabendo. Vamos orar por esses irmãos enfermos, Flávia, da Natane, mãe da Natane, vamos orar. Hilda, Helena, Carminha, minha irmã, Júlio César com câncer. Vamos orar pelo Rui Robson, vamos orar pela família Ferreira, vamos orar pelo Arthur, uma criança pequenininha que está passando maus pedaços e os médicos não sabem o que fazer com ela. Vamos orar. Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua vida, Deus sabe o seu endereço, Deus conhece e sabe os seus sentimentos, a sua preocupação, as suas dores, as suas angústias. Deus conhece, Deus conhece. Jesus chora com você. Jesus não só ele ora, intercede por você, não só ele é a mediação para nós chegarmos a Deus, mas o nosso Jesus, ele chora com você. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18 que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte de ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Palavras do Senhor, o soberano. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento. E agora, Senhor, nós sabemos que a tua palavra nos dá base, fundamento, para que nós oremos em nome de Jesus. E esse nome de Jesus tem poder para remover os males, Covid, doenças, fortalecer o corpo, Marisvaldo e outros mais, em nome de Jesus. O câncer, tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Senhor. O Deus que curou, cura e vai curar. É o Deus que ressuscitou, ressuscita e ressuscitará. Porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Colocamos o Arthur, colocamos estas vidas diante da tua presença. O Senhor conhece o endereço, o coração, a angústia, as lágrimas de cada pessoa. Consola esses lares que estão em luto devido ao Covid-19. Que o Senhor possa consolar os corações, esses lares que sentem a dor da morte, o vazio que a morte deixa nos lares. Consola, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus de toda consolação. Que assim seja na vida de cada pessoa que me ouve agora. Abençoa o teu povo, a tua igreja, que assiste comigo nesse culto. Que nós possamos continuar firmes em ti até a volta do Senhor Jesus. Pode demorar, mas nós queremos permanecer fiéis até a morte, para recebermos a coroa da vida. A ti louvor e glória, Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus vos abençoe abundantemente. Um abraço, fique ligado.